essa videoaula, eu selecionei um conjunto de exercícios referentes às síndromes genéticas, sendo que diversas síndromes já foram abordadas de forma teórica, estando essas videoaulas disponíveis aqui no canal. Exercício 1. Um homem com fenótipo normal tem um cromossomo translocado que contém todo o braço longo do cromossomo 14, parte do braço curto do cromossomo 14 e a maior parte do braço longo do cromossomo 21. No esquema, a totalidade do braço longo do cromossomo 14 está indicado pela região 14q, a parte do braço curto do cromossomo 14, indicado por 14p, e a parte do braço longo do cromossomo 21, indicada por 21q. O homem também tem um cromossomo 14 normal e um cromossomo 21 normal. Ou seja, o cromossomo destacado acima refere-se a um cromossomo translocado e, além desse cromossomo translocado, que compõe-se de partes dos cromossomos 14 e 21, o homem também apresenta em seu cariótipo um cromossomo 14 normal e um cromossomo 21 normal. Se ele se casar com uma mulher normal, do ponto de vista citológico e fenotípico, há alguma chance de que o casal tenha um filho com fenótipo anormal? Então, aqui nesse segundo esquema, nós temos representada a célula somática desse homem, onde o cromossomo sexual e todos os cromossomos autossômicos, com exceção dos cromossomos de número 14 e 21, apresentam normalmente duas cópias, uma de origem materna e outra de origem paterna, e para os cromossomos 14 e 21, apenas uma cópia, porque, segundo o enunciado, esse homem tem um cromossomo 14 normal e um cromossomo 21 normal. Por isso, somente um cromossomo está representado para cada par, estando também representado o cromossomo translocado. Em relação à probabilidade de que o casal tenha um filho com fenótipo anormal, o primeiro passo é considerar os espermatozoides que esse homem pode produzir e depois analisar os zigotos formados da fecundação do óvulo por esses espermatozoides. Então, iniciando-se pelos tipos de espermatozoides que esse homem pode produzir, são 6 diferentes espermatozoides. Esse indivíduo pode produzir um espermatozoide normal que contém 23 cromossomos, um de cada par. Nesse caso, havendo a presença do cromossomo 14 e do cromossomo 21 e a ausência do cromossomo translocado. Esse indivíduo também pode produzir espermatozoides anormais devido ou à ausência do cromossomo 14, situação representada pelo número 2, ou à ausência do cromossomo 21, situação representada no número 3, sendo que nos dois casos, esses espermatozoides são anormais por conterem 22 ao invés de 23 cromossomos. Esse indivíduo também pode produzir espermatozoide com ausência do cromossomo 14, mas presença do cromossomo translocado, situação representada pelo número 4, sendo que nesse caso o espermatozoide contém 23 cromossomos, uma vez que o cromossomo deletado foi substituído pelo cromossomo translocado, não alterando o número de cromossomos. Entretanto, é um espermatozoide anormal por haver a deleção de um cromossomo, além da presença de um cromossomo translocado, que não está presente em uma situação normal. Esse indivíduo também pode produzir espermatozoide com ausência do cromossomo 21 e presença do cromossomo translocado, conforme representado no número 5, o que também resulta em espermatozoide com 23 cromossomos, com número normal de cromossomos, uma vez que o único cromossomo deletado foi substituído pelo cromossomo translocado, não havendo alteração no número de cromossomos, mas é um cromossomo anormal, uma vez que apresenta uma deleção de um cromossomo inteiro e a presença de um cromossomo translocado que não está presente em situação normal. E, por fim, esse indivíduo pode produzir espermatozoides que tenha tanto o cromossomo 14 quanto o cromossomo 21 deletados e presença do cromossomo translocado, o que resultaria em um espermatozoide anormal devido à ausência de 2 cromossomos e presença de um cromossomo que normalmente não está presente,
além da anormalidade no número de cromossomos, que passa a ser um espermatozoide com 22 cromossomos e não com 23, uma vez que foram perdidos 2 cromossomos e substituídos somente um. Sabendo que esses são os tipos de espermatozoide que um homem portador de uma translocação envolvendo os cromossomos 14 e 21 produz, o próximo passo para saber se esse homem pode ter uma prole sindrômica é considerar a fecundação de todos esses tipos de espermatozoide em um óvulo normal, ou seja, em um óvulo que contém 23 cromossomos, um de cada tipo. Então, na situação de número 1, quando um espermatozoide normal, contendo 23 cromossomos, um de cada tipo, fecunda um óvulo também normal, contendo 23 cromossomos, um de cada tipo, o resultado é um ovo zigoto normal, contendo 23 pares de cromossomos, sendo esse feto não sindrômico. Na situação de número 2, quando um espermatozoide anormal, contendo 22 cromossomos ao invés de 23, devido à deleção do cromossomo 14, fecunda um óvulo normal, o resultado é a formação de um ovo zigoto que contém 45 cromossomos ao invés de 46, devido à monossomia do par de homólogos 14. A formação de zigotos monossômicos para o cromossomo 14 resulta em morte intrauterina. E no caso da questão, essa situação não resultaria em um filho sindrômico, uma vez que esse feto não chegaria à vida. Na situação de número 3, nós temos um espermatozoide anormal com deleção do cromossomo 21 e por isso contendo 22 cromossomos, fecundando um óvulo normal, o que resulta em um ovo zigoto que contém 45 cromossomos, porque é monossômico para o cromossomo 21. E, novamente, zigotos monossômicos para o cromossomo 21 também morrem ainda em estágio intrauterino. Então, novamente, essa situação não contribuiria para um pai com uma criança sindrômica. Na situação de número 4, nós temos um espermatozoide com ausência do cromossomo 14 e presença do cromossomo translocado, que quando fecunda um óvulo normal, resulta em um indivíduo monossômico para o cromossomo 14, mas apesar da monossomia, esse zigoto apresenta 46 cromossomos, porque numericamente o cromossomo 14 perdido é substituído pelo cromossomo translocado. Nesse caso, primeiramente, o indivíduo sobrevive e é trissômico para um dos braços do cromossomo 21, uma vez que os 2 cromossomos 21 normais estão presentes e o cromossomo translocado apresenta um terceiro braço para esse cromossomo 21. Ou seja, esse indivíduo pode apresentar 3 cópias do braço longo do cromossomo 21 ou 3 cópias do braço curto do cromossomo 21, dependendo de qual braço cromossômico do cromossomo 21 compõe o cromossomo translocado. E nessa situação, em que o indivíduo é trissômico para um dos braços do cromossomo 21, há a formação de um indivíduo portador de síndrome de sendo esse o primeiro caso que contribui para que o pai apresente um filho sindrômico. Na situação de número 5, nós temos um espermatozoide com ausência do cromossomo 21 e presença do cromossomo translocado, que quando fecunda um óvulo normal, resulta em um ovo zigoto com monossomia do cromossomo 21, mas que, apesar dessa monossomia, apresenta 46 cromossomos, porque o cromossomo perdido é numericamente substituído pelo cromossomo translocado. Entretanto, indivíduos monossômicos para o cromossomo 21 que apresentam um cromossomo translocado morrem ainda em idade intrauterina. Sendo assim, essa situação não contribui para que o pai tenha um filho sindrômico. E por fim, na situação de número 6, nós temos um espermatozoide com os cromossomos de número 14 e 21 deletados e a presença do cromossomo translocado, que quando fecunda um óvulo normal, resulta em um indivíduo que é monossômico para o cromossomo 14 e também monossômico para o cromossomo 21 e que contém um cromossomo translocado. Como numericamente 2 cromossomos são perdidos e um é ganhado, nós temos número cromossômico final de 45. Esse ovo zigoto, apesar de monossômico para 2 cromossomos, sobrevive, e mais do que isso, sobrevive sem ser portador de nenhuma síndrome.
Então, de todas as situações possíveis, somente uma delas resulta em um indivíduo sindrômico. Então, respondendo à questão se há alguma chance de que o casal tenha um filho com fenótipo anormal, sim, fenotipicamente existe a possibilidade de o filho do casal nascer com síndrome de Down. E essa questão tem um ponto interessante, uma vez que pergunta a chance de que o casal tenha um filho com fenótipo anormal. Nós vimos que quase todas as situações de fecundação resultam em alterações genotípicas, mas essas alterações genotípicas ou elas resultam em morte e, consequentemente, não há expressão de um fenótipo anormal, ou, apesar da presença de alterações genéticas, isso não é fenotipicamente expresso. Então, atentar-se à pergunta da questão que se refere à presença de um fenótipo anormal e não de um genótipo anormal. Exercício 2. Compare e contraste as origens das síndromes de Turner, Cri-du-Chat e Down. Por que elas são chamadas de síndromes? Então, na primeira parte da pergunta, em relação à origem das síndromes, iniciando-se pela síndrome de Turner, essa síndrome pode ter origem devido a uma alteração cromossômica estrutural ou devido a uma alteração cromossômica numérica. Dentre as alterações cromossômicas estruturais, a causa mais frequente é a deleção, e essa deleção pode envolver tanto o braço curto quanto o braço longo do cromossomo X, sendo representado na notação cromossômica como XP- ou XQ-, respectivamente. Menos frequentemente, a síndrome de Turner pode ser causada por alterações cromossômicas estruturais do tipo isocromossomos ou cromossomos em anel. Dentre as alterações cromossômicas numéricas, as possibilidades são monossomia, quando há a deleção de um cromossomo X inteiro, representado na notação pelo cariótipo X0, ou ainda devido ao mosaicismo. Em relação às origens da síndrome de Cri-du-Chat, ela também tem origens que podem ser estruturais ou podem ser numéricas. Dentre as alterações cromossômicas estruturais, tem-se a deleção, mais especificamente uma deleção do braço curto do cromossomo 5, indicada como 5P-, ou devido a uma translocação. E, dentre as alterações numéricas, também devido ao mosaicismo. E por fim, quanto às origens da síndrome de Down, ela também pode ser uma origem estrutural devido a uma translocação, mais especificamente a uma translocação robertsoniana, que envolve o cromossomo 21 extra e os cromossomos 14 ou 22, ou quando a sua origem é numérica devido a uma trissomia, devido à presença de 3 cromossomos 21, ou, em outras palavras, devido à presença de um cromossomo 21 extra, ou também devido ao mosaicismo. Então, inicialmente, comparando as origens dessas 3 síndromes, quanto à origem, as 3 síndromes apresentam semelhança, uma vez que todas têm como causa alterações cromossômicas estruturais e também numéricas. Ainda comparando essas 3 síndromes, nós temos o mosaicismo com uma alteração cromossômica numérica comum às 3. Agora, contrastando essas síndromes, nós temos que nenhuma alteração estrutural é comum a todas elas, ou seja, apesar de todas poderem ser causadas por alterações estruturais, elas contrastam no tipo de alteração estrutural. E por fim, em relação à segunda pergunta, por que elas são chamadas de síndromes? Essas 3 patologias são chamadas de síndromes por existir um conjunto de sinais e sintomas que ocorrem ao mesmo tempo e que são característicos, sendo essa uma definição simplificada do que seria uma síndrome. Exercício 3. Ao se analisarem as células da mucosa oral de uma mulher, verificou-se que essas apresentavam 2 marcações correspondentes à cromatina sexual ou corpúsculo de Barr, como mostram as setas da figura. Pode-se dizer que provavelmente essa mulher. Então, apesar de os corpúsculos de Barr estarem destacados pelas setas,
Eu fiz aqui um destaque maior, sendo que agora esses corpúsculos estão destacados pelas caixas vermelhas. Para responder essa questão, é importante lembrar a origem da formação desses corpúsculos de Barr, sendo que a formação desses corpúsculos foi uma estratégia evolutiva encontrada para compensar o desequilíbrio gênico entre os cromossomos sexuais de machos e fêmeas. Os machos apresentam cromossomos sexuais XY. Sendo assim, os machos apresentam um único alelo para todos os genes presentes no cromossomo X e um único alelo para todos os genes presentes no cromossomo Y, ou seja, os genes presentes em cromossomos sexuais machos têm expressão monoalélica. Já as fêmeas apresentam cromossomos sexuais XX. E uma vez que apresentam 2 cromossomos X, todos os genes presentes nos cromossomos sexuais estão expressos 2 vezes, uma vez em cada cromossomo, tendo, portanto, uma expressão bialélica. Uma vez que os machos têm a expressão dos alelos presentes em seus cromossomos sexuais de forma monoalélica e as fêmeas têm a expressão dos alelos presentes em seus cromossomos sexuais de forma bialélica, e como forma de solucionar esse desequilíbrio gênico, todas as fêmeas apresentam um de seus cromossomos X inativados, e uma vez que um desses cromossomos X é inativado, as fêmeas passa a ter expressão monoalélica do seu cromossomo sexual, assim como os machos, retornando à situação do equilíbrio gênico. Esse cromossomo X é inativado na forma de corpúsculo de Barr. Então, uma vez que na figura estão destacados 2 corpúsculos de Barr, é possível inferir que essa mulher apresenta 3 cromossomos X em seu cariótipo, sendo que 2 desses cromossomos X foram inativados, formando 2 corpúsculos de Barr, e um desses cromossomos X permaneceu ativo, mantendo a expressão monoalélica desses cromossomos sexuais e, consequentemente, o equilíbrio gênico. Então, respondendo à questão, uma mulher que apresenta 2 corpúsculos de Barr tem 47 cromossomos, dentre os quais 3 são cromossomos sexuais, sendo a letra E a alternativa correta. Exercício 4. Observe o cariótipo abaixo. O cariótipo é de um indivíduo do sexo masculino ou feminino com qual síndrome genética? Então, iniciando a análise do cariótipo pelos 22 pares de cromossomos autossômicos, nós vemos que não existe nenhuma alteração em nenhum desses cromossomos autossômicos, uma vez que todos eles estão presentes aos pares e que não está indicado nenhuma deleção, translocação ou duplicação nesses cromossomos. Quando a gente analisa o par de cromossomos sexual, nós identificamos que esse indivíduo apresenta 3 cromossomos sexuais ao invés de 2 normalmente encontrados, uma vez que os cromossomos sexuais também estão presentes aos pares no cariótipo. A partir daí, nós conseguimos inferir que essa síndrome é uma síndrome sexual. Entretanto, conforme indicado no cariótipo, esse indivíduo é um indivíduo do sexo masculino, uma vez que o seu cariótipo é XY, possibilitando a resposta da primeira parte da questão. O cariótipo é um indivíduo do sexo masculino, ou seja, é um indivíduo que apresenta um cromossomo X e um cromossomo Y, compondo-se por um indivíduo biologicamente masculino, e além disso, um cromossomo X supramérico, um cromossomo X extra, explicando o porquê, apesar de ser um indivíduo do sexo masculino, existem 2 cromossomos X. Homens que contêm um cromossomo X supramérico são portadores da síndrome de Klinefelter, o que responde à segunda parte da questão. Ou seja, a letra correta é a letra B. O cariótipo é o indivíduo do sexo masculino com síndrome de Klinefelter. Nesse ponto da aula, eu acho importante destacar que caso você não conhecesse as origens das síndromes de Turner, Cri-du-Chat e Down, que não lembrasse o processo de inativação do cromossomo X, ou que não lembrasse que homens que apresentam um cromossomo X supramérico portam síndrome de Klinefelter, todos esses assuntos, síndrome de Klinefelter, Turner, inativação do cromossomo X, já foram discutidos de forma teórica, estando essas videoaulas presentes aqui no canal. Então, se você não conhece ou esqueceu algum desses processos,
Talvez retornar à aula teórica torne a resolução do exercício um pouco mais clara. Mas de qualquer forma, se ficou alguma dúvida, nos mande um e-mail no geneticainlocos@gmail.com. Se gostou do vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações, compartilhe e comente. Comente também se você tiver alguma sugestão de tema para próximos vídeos. E nos acompanhe nas nossas outras redes sociais. Você também encontra a gente no Instagram e Facebook. E não perca a próxima aula teórica sobre ligação gênica.